série de mensagens que nós estamos falando sobre como alcançar a maturidade espiritual. Como nós alcançamos essa maturidade? Nós já fizemos alguns sermões sobre isso. Hoje nós estamos fazendo o 7º deles, ok? Então, lembre-se que essa série chama-se Alcançando a Maturidade. Pensando nisso, pensando nesses versos que estão ali, ok? Que dizem assim, Atos 2, 42, 45, não precisa abrir não, vou ler para vocês. Atos 2, 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Glórias a Deus pela sua palavra. Amém? Então, pensando nisso, e também tendo em foco lá, nós temos lá os 5 propósitos de Cliff Oak Church, que é magnificar, missões, membresia, maturidade, ministério. Se você ainda não está muito familiarizado com isso, você pode ler lá no final. Nós estamos falando exatamente sobre a maturidade. Nós estamos tocando nesse assunto já desde o início do ano, vamos ficar ainda por mais um tempo, porque esse é o nosso propósito. O propósito do crente tem que ser maduro em Cristo. Amém? Ok. Então, pensando nisso, nós vamos pegar essa primeira frase do verso 42, que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Nós vamos focar nessa frase, e para isso nós vamos abrir na Epístola de Judas. Vocês sabiam que existe uma Epístola de Judas na Bíblia? Sabia? Se você não sabia, você está sabendo agora, ok? Se você não sabe onde fica, abre Apocalipse e volta um livro que está ali. É o último livro antes de Apocalipse, ok? Abra aí no capítulo 3 de Judas. Ah, muito bem, muito bem. Alguém se manifestou. Obrigado, Neuza. Mentira não, estou brincando. Mentira é feio, né? Estou brincando. Judas é um capítulo só. É bom que você soubesse. Você ficou procurando o capítulo 3 de Judas? Vocês ficaram procurando o capítulo 3 de Judas. Pastor Kleber. Panorama do Novo Testamento. Para quem não sabe, as mulheres estão estudando, toda quarta-feira elas se reúnem. Uma quarta-feira é nos lares, um na casa da Maria, outro na casa da Ludmila, elas se reúnem para orar, para trocar experiências, e na outra semana elas se reúnem aqui na igreja para estudar a Bíblia. E adivinha o que elas estão estudando? Panorama do Novo Testamento. Duvido se alguma mulher procurou o capítulo 3 de Judas. Então, por favor, tem alguns homens que vêm aí meio de bicão. O Carlinho vem aí de vez em quando, o Samuel vem também, mas é aberto para participar, tá bom? É específico nesse caso, não é específico para mulheres, mas elas estão fazendo esse estudo porque a Adriana, como líder das mulheres, introduziu esse estudo para elas, mas é aberto. Se você quiser participar, fique à vontade, tá bom? Quarta-feira, não nessa quarta, na próxima tem estudo aqui. Nessa quarta é só para as mulheres mesmo que tem oração. Mas voltando aqui à nossa epístola, olha, eu vou falar acerca de todo o capítulo, porque é um capítulo só, são 25 versículos. Eu não vou ler todo, não, porque eu quero ganhar tempo com vocês depois, porque nós vamos esmiuçar esses versículos aqui, tá bom? Eu não vou ler todo, não, mas eu quero ler pelo menos esse comecinho aqui, que diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Olha que carta fantástica, olha que maneira fantástica de iniciar uma epístola.
Tudo bem que depois ele vai sentar o sarrafo, mas é muito bom, né? É bom começar assim. Parece que ele meio que aprendeu com Paulo, né? Se bem que são em épocas totalmente diferentes, mas Paulo era muito assim, né? Paulo iniciava as epístolas assim, aí quando ele tinha que bater, ele batia, depois ele assoprava, depois ele vinha de novo, olha. Mas é assim que tem que ser mesmo. Não é assim com você? Muitas vezes Jesus tem que fazer assim com a gente, não tem? Tem que dar uma sarrafada para a gente ficar mais esperto, para a gente acordar, para a gente prestar mais atenção na nossa vida espiritual, nas coisas que nós temos feito. Mas depois ele vem com bálsamo de amor, com bálsamo de misericórdia, e a gente se lembra quem nós somos diante dele. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado por nos amar. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça e pela tua salvação. Ajude-nos, ó Pai, a entender e a praticar a sua palavra, Senhor. Em nome santo de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Então, Judas começa essa carta com um encorajamento aos irmãos. Olha só o que ele diz. Primeiro ele diz assim, olha, quem nós somos? Eu quero te encorajar, irmão, a você se lembrar quem você é. Ele diz assim, quem nós somos? Como se ele estivesse fazendo uma pergunta para você. E eu te faço essa pergunta, quem é você? E ele diz assim, vocês são amados. Vocês são amados. Foi Deus quem os escolheu. Por isso vocês são amados. Porque Ele te amou. Deus te amou. Em João 6,44 diz que ninguém pode vir ao Pai que me enviou, se Ele mesmo não o atrair. São palavras de Jesus. Ninguém pode vir ao Pai que me enviou, se Ele mesmo não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra de Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai se Ele não o atrair. Então Ele está dizendo, vocês são amados porque o Pai vos amou. E aí Ele diz também que vocês são chamados. Desculpa, eu troquei o versículo. Desculpe. Deixa eu me concentrar melhor. Vocês são chamados porque o Pai os chamou, desculpe. E aí vocês são também amados porque o Pai te amou. Amém? E como nós sabemos que o Pai nos amou? 1 João 4,19 diz o quê? Ele nos amou, nós o amamos porque Ele nos amou. Então, o versículo que eu li antes, João 6,44, é porque Ele nos chamou para Ele. 1 João 4,19, porque Ele me amou primeiro. Então, Judas está nos lembrando. E aí ele está dizendo também que nós somos guardados por Cristo para a glória eterna. O Senhor nos chamou, o Senhor nos amou e o Senhor nos guarda. É um encorajamento para os irmãos, estão dizendo, olha, quem vocês são, olha o que vocês são. E aí, ele continua aqui no verso 2, dizendo o seguinte, e olha o que você tem por causa disso. O Senhor te deu essas coisas, olha o que você tem por causa disso. Verso 2, diz que você tem misericórdia. Misericórdia, gente, é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Porque diante de Deus, o que nós merecemos é a ira dele. Só que Ele não derramou a sua ira sobre nós. Ele, pelo contrário, Ele derramou misericórdia. Então, quando Ele diz misericórdia, Ele está dizendo o seguinte, lembre-se que Deus lançou a sua ira sobre Cristo na cruz. Por isso você está aqui hoje. Lembre-se disso. E aí Ele diz também paz. Uma pessoa que não está convertida ao Senhor Jesus Cristo, uma pessoa não convertida ao Senhor não está em paz, nem com ela mesma, nem com o mundo, quanto menos com Deus. Não tem como você estar em paz. Então é dessa paz que ele está dizendo. Mas por causa da obra de Cristo na cruz, você está em paz com Deus por causa da misericórdia dele. E aí ele diz também amor. A cruz é a demonstração visível e palpável do amor de Cristo, do amor de Deus por mim e por você. A cruz é a maior demonstração de amor que existe, porque a cruz simboliza morte, a cruz simboliza sacrifício e a cruz simboliza ressurreição. É a maior demonstração de amor que Deus poderia dar
para mim e para você. Então ele começa com um encorajamento aos irmãos. Olha, lembre-se quem vocês são. Lembre-se o que vocês já têm. Não fique pensando no que você vai ter, você já tem. Você já tem misericórdia, você já tem graça na sua vida, você já tem paz com Deus, você já é amado do meu Pai. E aí ele vai para o verso 3 e começa a identificar alguns problemas da igreja. E ele começa a identificar um inimigo. Judas, ele começa a alertar a igreja sobre a batalha da fé. A batalha pela fé. Visto que a igreja estava minada de falsos mestres. Gente, essa epístola foi escrita há pelo menos, nós estamos em 2018? Há pelo menos 1900 e poucos anos aí. Foi escrita mais ou menos em, Kleber, me ajuda aí, 60 alguma coisa? 65 a 66. Depois de Cristo. Então, olha só, naquela época, os apóstolos já haviam dito, olha, o Senhor Jesus já havia dito, gente, cuidado com os falsos mestres. Eles vão se infiltrar. E Judas está dizendo também que eles são dissimulados. Versículo 4, verso A, os falsos mestres, eles entram na igreja porque os crentes estão dormindo. E eles não só entram na igreja, mas eles se levantam de dentro da igreja também. Então o problema não é só de fora, o problema é dentro também. Muitas vezes as pessoas se levantam dentro da igreja. O verso 4, a parte B, diz que eles são ímpios. Eles dizem que pertencem a Deus, mas são ímpios em sua forma de pensar, em sua forma de agir, em sua forma de viver. Eles vivem como crente, mas não são crente. Eles falam crentez, mas não agem como crentes. Eles falam os jargões de crente, mas não são completamente ímpios. Nós temos isso dentro das igrejas hoje. Muito. Mais para o finalzinho do verso 4 ainda, eles dizem assim que eles entram na igreja, eles são inimigos da graça de Deus. Gente, tem gente dentro da igreja inimigo da graça de Deus. Inimigos da graça de Deus. Eles entram na igreja para mudar a doutrina. Eles dizem, olha, esse negócio de dízimo não está com nada. Esse negócio de santa ceia, como dizem alguns, a gente não fala santa ceia aqui, mas alguns dizem santa ceia, não está com nada. Esse negócio de vir para a igreja todo domingo também não está com nada. Você pode adorar a Deus na sua casa. Você, na verdade, adora a Deus onde é que... É verdade, isso é uma verdade. Mas eles usam isso para dizer para você que você não precisa vir para a igreja, que você não precisa estar em comunhão com o irmão, que você não precisa que você não precisa participar para participar da ceia. Meu Deus do céu, é que eu estudei muito sobre catolicismo essa semana, tá vindo todas as palavras aqui na mente agora. Então você precisa tomar cuidado com essas coisas. Então esses falsos mestres aí começam a falar isso. E eles prometem uma coisa que eles não podem dar. Eles prometem liberdade quando eles ainda são escravos do pecado. Eles dizem, você é liberto, quando eles ainda são escravos. Então não existe liberdade. E essa liberdade em Cristo não quer dizer que você pode sair pecando por aí, porque Deus é rico em misericórdia e pode te abençoar. Essa é uma verdade, mas não quer dizer que você pode sair por aí pecando à torta e à direita. Essa liberdade que nós temos em Cristo quer dizer que nós somos libertos do pecado. Nós não somos libertos para continuar pecando. Liberdade em Cristo quer dizer libertos do pecado. Em nenhum momento Cristo disse, você agora é livre, porque por causa da minha graça e da minha misericórdia você pode ir fazer o que você quiser. Porque, como diz Romanos, né? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então quer dizer que eu posso continuar? Não. Então é isso que ele está dizendo. Então essas pessoas, eles usam ainda palavras e versículos bíblicos para justificar o seu erro. E aí quando você fala que você está errado, ele diz, não julgais para que não sejais julgados. Heresia. Não, está errado.
E aí Judas continua, começa a desmascarar o inimigo, ok? Gente, olha o que diz aqui, olha aqui o começo que nós falamos, batalhando e perseverando no ensino dos apóstolos. E os apóstolos receberam o ensino de quem? Do próprio Cristo. Do próprio Cristo. É por isso que nós batalhamos hoje pelo ensino dos apóstolos. Nós temos a palavra de Deus hoje, o evangelho chegou a nós por causa de quem? Dos apóstolos. Então por isso que nós batalhamos pela fé e pelo ensino dos apóstolos. E aí ele começa então a desmascarar os inimigos. O verso 8 diz assim que eles enfrentam a autoridade, eles rejeitam a autoridade de Deus. Queridos, toda a autoridade vem de Deus. Toda a autoridade vem de Deus. E te digo mais, se você exerce autoridade, seja em qualquer lugar que você esteja, você precisa estar debaixo de uma autoridade também. O problema é que hoje líderes e pastores de igreja acham que eles são autoridade máxima na igreja, que acima deles só Jesus faz o que eles querem, porque eles se intitulam tão espirituais que eles têm acesso assim, ó. Eles fazem o que querem, levam o povo para o precipício, eles acham que estão acima. Nós tivemos aí um exemplo bem claro, esses últimos dias aí, de uma pessoa que se acha acima da lei, inclusive, não? Se vocês sabem bem o que eu estou falando, vocês estão acompanhando as notícias aí? Misericórdia, gente. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia dessa pessoa, tenha misericórdia daqueles que estão julgando, tenha misericórdia daqueles que estão lá passando por esse processo todo, mas que em nome de Jesus, que o nosso país seja livre desse tipo de gente. Nós estamos aqui, é muito bom, nós estamos longe, né? Nós estamos longe dessa situação, não estamos não. Eu continuo brasileiro, independente do passaporte vermelho que eu tenho, eu continuo brasileiro e eu amo meu país. E é assim que você deve pensar, você tem que orar por eles e orar pelos governantes dele também. Mas voltando aqui, então essas pessoas que se acham acima da autoridade, elas precisam estar debaixo de uma autoridade. Esses apóstatas, eles se colocavam acima das Escrituras. E se colocam ainda hoje. Hoje nós temos líderes que se promovem e se chamam apóstolos. Eles se auto-intitulam apóstolos. Olha, porque Deus, Senhor Jesus, apareceu para mim mesmo e disse, a partir de hoje eu te separei. Eles estão acima das Escrituras. Judas está chamando a nossa atenção para isso. E isso não é de hoje. A gente se espanta quando a gente vê essas coisas, mas isso não é de hoje. Isso acontece aqui há mais de 1900 anos. Mais de 1900 anos. E qual é a consequência disso? A consequência disso é a rebelião. A rebelião corrompe e destrói a igreja. O caminho da rebelião é o caminho da ruína. Quando você se rebela contra alguém, quando você se rebela contra o seu pai, quando você se rebela contra a sua mãe, quando você se rebela contra Deus, não há outra saída, não há outro caminho a não ser ruína. A rebelião só leva a isso. Rebelião leva a estragos, rebelião leva a perdas, rebelião leva à morte, inclusive. E aí, dos versos 12, 13 e 16, eles ainda recorrem a uma hipocrisia. Judas aqui apresenta alguns fatores com relação a isso, a esses falsos mestres. Judas dá alguns adjetivos a eles, ok? Judas começa assim dizendo que eles são rochas submersas nas festas de fraternidade. Eles se infiltram no meio da igreja para provocar acidentes e naufrágios espirituais. Presta atenção, gente. O falso mestre, o apóstata, você sabe o que é um apóstata, não sabe? É aquele que abdicou da fé, aquele que largou a fé. Ele finge que continua ali, mas ele não está ali. O falso mestre, ele não quer nada mais do que a sua falência espiritual.
Ele não quer nada mais do que o seu dinheiro. Ele não quer nada mais do que o seu compromisso com Ele, não com o Senhor Jesus. Esse é o falso mestre. E é exatamente isso que Judas está dizendo. São rochas submersas. Você já viu rocha ficar flutuando? Já viu rocha flutuar? Não, ela fica submersa. É exatamente isso que ele está dizendo. A intenção deles é exatamente isso, que você se afunde e fique lá embaixo. Essa é a intenção do falso mestre. Diz também que os pastores que se apacentam a si mesmo, eles usam e abusam do povo ao invés de pastorear o povo. É o que eu estou dizendo aqui. Pastores e líderes de igrejas que acham que estão acima de qualquer um e de qualquer coisa. Gente, pastor precisa ser o exemplo de servo, assim como o Senhor Jesus foi. O pastor é chamado para servir a igreja. O pastor é chamado para servir os irmãos, para pregar a palavra e para pastorear vocês, a igreja. Pastor não está aqui para mexer em dinheiro. Pastor não está aqui para falar o que você deve e o que você não deve fazer. Pastor não está aqui para falar o que você deve ou o que você não deve, com quem você deve ou não deve casar, se você deve ou não deve aceitar isso ou aquilo outro. Nós estamos aqui para orientar, orar com você. Agora, falar para você o que você tem que fazer, esse problema é seu, não é meu. Agora, arque com as consequências também. Depois não faça caca, depois vem pastor, resolve. Arque com as consequências das suas atitudes. Porque não é perante mim que você vai ter que explicar, é perante o Senhor. E mesma coisa eu. Não é perante a igreja que eu vou ter que me explicar, é perante o Senhor. Ai de mim! Ai de mim se eu desviar um de vocês, diz a palavra. Então, queridos, nós pastores, nós estamos aqui para servir. Líder de igreja está para servir, nós não estamos aqui para ficar mandando em nada, não. O dia que você entrar numa igreja, que o pastor fica mandando, que o líder fica mandando você, tome cuidado. Outro dia eu estava aqui ajudando a arrumar as cadeiras, veio alguém me, pastor, você está ajudando a arrumar as cadeiras? Eu falei, por quê? Estou aleijado por acaso? Não, mas é que eu nunca vi. Eu falei, tá bom, irmão, então você está vendo, graças a Deus você está vendo. Você está vendo a que ponto chega? Vocês estão vendo isso? A que ponto chega? Eu já fui numa igreja que o pastor nem a Bíblia dele carrega. Ele vem para o púlpito e alguém traz a Bíblia dele, traz, coloca aqui no púlpito e abre para ele. Que é isso, gente? Esses homens acham que estão em cima de qualquer coisa. Que nem a gente brinca, né? Os aprendizes de apóstolos são os aprendizes de arcanjo, né? Estão já chegando lá. Misericórdia. Isso não existe. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Isso nós falamos. Veja bem, eu vou ter que citar isso aqui. Eu não vou pedir desculpa, não. Não vou pedir desculpa, eu vou ter que citar isso aqui. Eu li outro dia uma personalidade gospel, vamos dizer assim, uma personalidade gospel, que colocou assim: me disseram que eu não seria nada. 3 pontinhos, aí embaixo. Logo eu, filha do rei? Ô, gente, Jesus Cristo, ele foi crucificado aos olhos do mundo porque ele se declarou rei. Quando Pilatos perguntou para ele, você é o rei dos judeus? Ele disse o quê? Você está dizendo. Só que eu vou te falar uma coisa, agora eu estou parafraseando, o meu reino não é desse mundo. Então, amigo, se você está falando que você é filho do rei, então viva como um súdito dele. Seja humilde assim como ele foi. Seja servo e serva assim como ele foi. Não fica batendo no peito falando que você é e acontece, não, porque você é filho do rei. Se você é filho do rei, do mesmo rei que eu estou falando aqui, que é o Senhor Jesus, ande no mínimo, num pedacinho da unha dele, assim, ó. Aí você vai poder falar que você é filho do rei. Porque o reino dele não é desse mundo. O reino dele não é ouro, não é prata. O reino dele não é carro, não é casa. Não estou dizendo que está errado você ter isso, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se eu quero ser alguma coisa porque eu sou filho do rei, então seja pelo menos humilde. Comece por aí. Nuvens sem água.
Nuvens que prometem chuva, mas desapontam em trazer a água. Não é isso que acontece? Eu te prometo, eu faço, eu aconteço, e isso nunca acontece. E aí você fica desapontado. E aí a culpa é de quem? Da igreja. A culpa é da igreja. A culpa é de Deus. A culpa é de Deus, porque o homem fala, te promete coisas que Deus nunca prometeu. E aí não acontece. Aí você culpa quem? Deus. Como assim, Deus? Eu te servi todos esses anos? O pastor me prometeu isso, que o senhor ia fazer isso e isso. O pastor te prometeu. Deus não te prometeu nada. Deus não te prometeu nada. Só tem tem duas certezas que hoje já falamos que tem três, né? Mas vamos lá, tem duas certezas que nós temos na vida. Duas. Eu acredito nelas duas. Uma é que nós vamos morrer, e a outra é o quê? Que o Senhor Jesus vai voltar. Eu acredito em duas. Tem gente que fala que só tem uma certeza na vida, que vai morrer e acabou. Não, eu acredito pelo menos em duas. Uma que nós vamos morrer, e a segunda é que o Senhor Jesus vai voltar. Amém? Amém. Então vamos lá. Então, nuvem sem água. Não prometa nada que o Senhor Jesus não prometeu. Árvores mortas. Árvores mortas. São árvores sem fruto e sem raiz. Gente, árvores mortas é um contraste com o discípulo de Jesus. Porque a Bíblia diz que o discípulo do Senhor Jesus tem que dar bons. Como é que uma árvore morta sem raiz vai dar bom fruto? É um contraste. Não tem como igualar. Ondas bravias do mar. Vocês estão acompanhando comigo? Eu estou no verso 12, 13 e 16, tá bom? Ondas bravias do mar. A onda revolta do mar, ela traz sujeira e perigo. Haja vista é o tsunami da vida. É uma onda bravia que vem do mar. O que ela traz? Destruição, sujeira. Quando o mar está revolto, o que acontece? O que o mar traz para a praia? Sujeira, perigo. Você vai ficar lá olhando, tem uns bestas que fica, né? Fica lá olhando. A onda está vindo, tá vindo. Corre, não dá mais tempo. Não, mas vai ficar olhando, vai ficar esperando a onda vir? E é isso que nós fazemos. Nós ficamos esperando. A onda está vindo, você está lá esperando. A onda está vindo, você está esperando. Aí a hora que veja, levou tudo. Aí você acorda. Fala, olha, a onda estava vindo e eu fiquei esperando. Fiquei esperando. Diz ainda que eles são como estrelas errantes. Essas estrelas, elas têm um só destino. Abismo. Abismo. Esse é o destino delas. E aí ele vai agora ao verso 17 ao 25. E ele começa então a nos dizer que nós precisamos manter firmes na guerra sem vacilar. Nós precisamos nos manter firmes na guerra sem vacilar. Um chamado à perseverança, está aqui o meu subtítulo. Está aí na sua Bíblia isso? A partir do verso 17, um chamado à perseverança. Ele diz assim, todavia, irmãos, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência de sua própria alma e não têm o Espírito. Misericórdia. Ele começa a nos lembrar de algumas coisas. Lembre, quem deu a palavra? Quem nos deu a palavra? Quem nos deu a palavra? Eu falei aqui no começo. Por causa de quem que nós estamos aqui? O que ele disse aqui no verso 17? Todavia, lembre-se do que foi predito pelos... Então, nesse sentido, a Paula falou certo, quem nos deu a palavra foi o próprio Deus. Sim, eu estou dizendo nesse sentido de trazer a palavra acessível a nós, os apóstolos. Então, preste atenção. As Escrituras vieram através dos apóstolos. O falso apóstolo, o falso profeta, ele quer se colocar acima dos apóstolos. Até acima mesmo de Cristo. Eles chamam a si mesmo apóstolos, porque dizem ter novas revelações, não é isso? É isso?
Mas a Bíblia, ela diz que a palavra foi selada. Ou seja, nesse sentido, não existe mais nova revelação. Então como? Então peraí. Então quer dizer que, e a Bíblia, peraí. Se eu não me engano, a Bíblia diz também que maldito é aquele que adiciona ou tira, né, da minha palavra. Opa! Então peraí, então quer dizer que eu estou adicionando a palavra? Ou ainda estou tirando, porque tem alguns que tiram também, né? A gente tira o texto fora do contexto para usar como pretexto. É exatamente o que eles fazem. Relembre o que eles disseram. Os apóstolos já haviam alertado sobre o perigo dos falsos mestres. E isso não está só aqui em Judas. Jesus falou isso nos evangelhos. 1 Timóteo 4:1, 1 João 4:1, 2 Pedro 2 e depois 3. Está lá. É só ler. Quer anotar aí? 1 Timóteo 4:1, 1 João 4:1, 2 Pedro 2 e 2 Pedro 3:3. Relembrem o que eles disseram. Os falsos, verso 19, desejam destruir a igreja e levar os crentes para fora da verdadeira comunhão dos santos. Pior, diz ainda que eles não só enganam a igreja, mas eles não têm o Espírito Santo. Verso 19. Eles são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência de sua própria alma e não têm o Espírito. Gente, o quão perigoso é quando nós achamos que nós somos donos da verdade. É muito perigoso. E quando tem essas pessoas que se acham os donos da verdade, eles se colocam acima de qualquer coisa e de qualquer um. E ai de você, ainda eles dizem, se tocar no ungido do Senhor. Ai de você. Não é assim que eles dizem? Não é assim que, já ouviu isso? Já ouvi isso uma vez. Pois é. Pois é. E aí, verso 20 e 21, Judas nos diz para edificar a nossa vida cristã. Qual é o fundamento para a vida cristã? A fé santíssima. A fé em quem? A fé em quem? No que é fundada a nossa vida cristã? Em quem é fundada a nossa vida cristã? Em Cristo. Por isso que você é chamado crente. Por isso que você é chamado de cristão. Não é isso? Cristão vem de seguidor de Cristo. Isso aconteceu primeira vez. Onde aconteceu? Onde os crentes foram chamados de cristãos pela primeira vez? Em que lugar? Que lugar? Me ajuda aí, vai. Atos 16, né? É isso? Antioquia, não foi? Foi isso? Eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Por quê? Porque eles seguiam o caminho, lembra? Quem era o caminho? Quem é o caminho? Ele disse acerca de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade, vida. Aí eles tiraram dali e falaram, olha, segue o caminho. É esse caminho aí. Foi a primeira vez que eles foram chamados de cristãos. É por isso que nós somos chamados de cristãos hoje. Quando você diz assim, você é crente? Fala, bom, crente todo mundo é. Todo mundo que acredita em alguma coisa que é crente. Agora, você dizer assim, eu sou um cristão. Quando você diz eu sou um cristão, você está dizendo, você está declarando que você é um seguidor de Cristo, você é um discípulo de Cristo. É isso que nós estamos fazendo. Ok? Então, edifique-se na sua fé cristã. A palavra de Deus, somente a palavra de Deus é que vai nos edificar com o Espírito Santo. O poder para edificar a vida cristã, a oração no Espírito, não é oração de qualquer jeito. Não é oração feita da boca para fora. Quantas vezes você já se deparou com momentos que você nem sequer consegue orar? Por quê? Porque a oração, você não quer que a oração saia da boca para fora, você quer que a oração venha daqui, ó. Venha daqui. É o Espírito Santo que deve agir nas nossas vidas dessa maneira. Muitas vezes você se pega não conseguindo nem orar. Por quê?
porque você está distraído com outras coisas, porque as coisas têm acontecido na sua mente, a sua mente está vagando por aí, ou está muito cheia de problema, muito cheia de bagunça, muito cheia de atividade, e você não consegue parar nem para orar. A oração precisa ser edificada com o Espírito Santo. A palavra de Deus e a oração precisam ser combustível da igreja, gente. Vocês ouviram o que eu falei? Ouviram o que eu falei? Oração e palavra de Deus tem que ser combustível da igreja. Amém? Não é fogo cair do céu, não. É palavra e oração. Palavra e oração é que são combustível da igreja. Amém? Palavra e oração. Palavra e oração igual a uma vida santificada. Tem uma fórmula. Palavra mais oração é igual santificação. É igual crescimento espiritual, maturidade espiritual. Diz ainda, depois que você, aí Judas, gente, em 25 versículos, parece que Judas faz um catado nos evangelhos, nas cartas paulinas, que algumas delas nem haviam sido escritas ainda, mas ele faz um catado e resume, praticamente ele resume o Novo Testamento em 25 versos. Ele diz, olha, começa lá no comecinho, né? Quem você é? Por quê? O que você tem? Aí ele fala, ó, vão ter falsos profetas, eles fazem isso e aquilo outro. E aí ele fala, ó, mas fortaleçam-se na fé. E aí ele começa a falar para a gente como que a gente tem que fazer, que tem que ser firmado na palavra, que tem que ser firmado pelo Espírito Santo, que tem que ser firmado na oração, que você tem que estar firmado tem que estar com os olhos fitos em Cristo. Tudo isso. E aí ele termina falando que nós também precisamos nos comprometer com a evangelização. Gente, ele está fazendo um resumo. Ele está aqui resumindo, deixando fácil para a gente entender. Olha o que diz os versículos 24 e 25. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Cristo Jesus, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos, sempre. Amém. Olha o que diz o verso 22. Tenham compaixão daqueles que... Outros, arrebatando-os do... E outros ainda, mostrem com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Comprometa-se com a evangelização. Compadeça com aqueles que têm dúvida. São pessoas que são confusas, ou estão confusas. Nós precisamos compadecer com essas pessoas. O fato delas não concordarem com a gente não quer dizer que ela é nossa inimiga. Ela está em dúvida. Nós precisamos ajudá-las a esclarecer essa dúvida. Nós precisamos guiá-las para a palavra do Senhor e deixar que o Espírito Santo faça o resto. Nosso papel é pregar, o nosso papel é ensinar, é mostrar o caminho. É plantar a sementinha. Quem dá o crescimento é quem? É o Senhor. Esse é o nosso papel. A ter misericórdia, a ter amor, a ter compaixão daqueles que têm dúvida e apresentar. Amém? Aí diz que nós temos que salvar o que estão no fogo. O que quer dizer isso? Lembra-se quando o Senhor tirou Ló de Sodoma? Ele salvou da onde? O que estava acontecendo lá? Fogo. Você está pedindo para cair fogo do céu aí? Vai, continua pedindo aí. Caia fogo do céu, vai lá. Pois é. Gente, fogo do céu é fogo consumidor. Preste atenção no que você pede, preste atenção no que você ora. Fogo do céu é fogo consumidor, é fogo que acaba com tudo.
Se você quer falar que você quer estar avivado com o Espírito, que o Espírito Santo transborde na sua vida, amém. Mas fogo do céu é fogo consumidor. Quando Deus lançou fogo do céu, era para consumir tudo, para queimar tudo, acabar com tudo. E é isso que Judas está dizendo, olha, salve essas pessoas do fogo. Como? Apresente o evangelho para elas. Tire elas daí do pecado. Ajude. Dê a mão para aquele que está caído e cuide você também para que não caia. Pregue, mas pregue a palavra. Pregue a salvação em Cristo Jesus, crente. Não pregue prosperidade, não pregue que você pode, que isso... Não, pregue a palavra, pregue o evangelho. Cuidado para não se queimar ao tentar salvar os que estão no fogo. Quem já ouviu? Sabe o que é? É que eu tenho que ir lá na festa para evangelizar. Eu tenho que participar dessas festinhas, porque eu tenho que ir lá para evangelizar. Vai para a Síria. Vai para o Iraque para a festa. Vai na favela no Rio de Janeiro evangelizar. Mentira, hipocrisia pura. Você está indo porque você gosta. Você vai lá na festa porque você gosta. E você contamina com o fogo que está lá. Você, em vez de tirar os do fogo, você é queimado junto. Isso é mentira. Sabe por quê? Porque nós somos fracos. Porque a nossa carne é fraca. Se você não estiver no Espírito, você não tem condições de ajudar ninguém. Nem a você mesmo. Nem a você mesmo. Então não me venha com essa conversinha fiada de que você vai lá para evangelizar. Vem aqui no Coffee Morning. Aqui a gente faz Coffee Morning uma vez por mês. Quem vem aqui? Ninguém vem. Ninguém vem. A gente faz uma vez por mês reunião de oração para a igreja. A igreja tem 80 membros. Vem 10. Ninguém vem. A gente fala, vamos distribuir panfleto para a comunidade. Vamos evangelizar. Agora, vamos falar assim, vai ter um churrasco na casa do Carlinho. Estou achando, Carlinho, que nós vamos abrir uma filial da Cliff Oak Church lá na sua casa. Aí nós mudamos a churrasqueira para cá. Entendeu, né? Aí nós lá na casa do Carlinho falamos, vai ter churrasco lá em Cliff Oak. Nada contra seu churrasco, Carlinhos. Pelo contrário, eu amo ele. Uma beleza seu churrasco. Mas é a motivação que é o problema. Estão entendendo? É a motivação que é o problema. Nós precisamos ser compassivos com aqueles que pecam. Mas nós não podemos compactuar com o pecado. Alguém já disse assim, ame o pecador, mas odeie o pecado. Ame o pecador, mas odeie o pecado. Como, pastor? Como? Sabe como você ama o pecador? Falando para ele que ele está errado. Você está amando ele. Você ama o pecador quando você fala, você está errado. Isso que você está fazendo está errado. Agora, quando nós usamos as palavrinhas, não, irmão, está tudo bem, ó, Jesus te ama. Nós estamos compartilhando para a queda dele ou dela. Quando nós dizemos, olha, você está errado, olha, o que você está fazendo, eu te amo, eu amo você, você é meu amigo, você é minha amiga, mas eu preciso te dizer, você está errado, você está sendo queimado, e você vai arder no fogo eterno, se você não mudar. Isso é amar o pecador e odiar o pecado. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Amar o pecador não é compadecer das coisas que ele faz, não é partilhar das coisas erradas que eles fazem. Amar o pecador é adverti-lo, é pregar o evangelho para ele e está dizendo, olha, esse tipo de vida que você está levando vai te levar para o inferno. Isso é amar o pecador. Goste ele ou não. Goste ele ou não. Isso é amar o pecador. Eu preciso amá-lo, mas eu preciso rejeitar o pecado. O Senhor Jesus fez isso o tempo todo.
Ele amava aqueles que vinham até ele, e ele dizia, vai e não peques mais. Não é isso? Você foi curado, você foi perdoado, você foi restaurado, agora vá. Ele podia falar assim, não, vá, peca de novo, porque eu sou rico em misericórdia. Não podia? Podia, ele era Jesus. Vai, pode ir, vai lá, pega, eu sei que você é fraquinho, vai lá de novo. Mas não, ele falava, vá e não peques mais. Quantas vezes ele confrontou o pecador? Quantas vezes ele confrontou os fariseus? Por causa de quê? Por causa de religiosidade. Religiosidade não salva, quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Ele dizia para os fariseus, vocês são muito bons em palavras, amigos. Vocês falam até bonito, ora bonito, na frente de todo mundo, mas por dentro vocês são um sepulcro caiado. Já ouviu aquele ditado lá no interior de São Paulo? Fala assim, por fora bela viola, por dentro... É isso aí. É exatamente isso. Trocando em miúdos é isso aí. Então é isso que ele está advertindo aqui, gente. Cuidado para não se queimar ao tentar salvar os outros do fogo. Assim como Jesus, nós precisamos amar o pecador, mas nós precisamos abominar o pecado. Eu não posso ser complacente com isso. Como pastor, como seu pastor, se você estiver pecando, se você estiver errado, e eu ser complacente com isso, eu não te advertir, eu não te falar, mesmo que você não goste, quando acontecer lá na frente de você cair, você vai virar para mim e falar assim, você viu que eu estava caindo e não me falou nada, você vai me culpar. Você vai culpar seu irmão, sua irmã. Você vai falar, você andava comigo, cara. Você andava comigo, irmão, você viu que eu estava caindo, você não me advertiu. Eu falei que eu não ia pedir desculpa pela palavra de hoje, não falei? E não peço não. Peço não. Ouça o que o Espírito está dizendo para a igreja, em nome de Jesus. Gente, nós precisamos parar de brincar de ser crente. Nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar. Nós precisamos nos voltar para a palavra. Para de palavrinha de afirmação. Palavrinha de afirmação não traz salvação para ninguém, não. Só vai encher o seu ego. Palavrinha de afirmação só vai encher o seu ego. Volta para o Evangelho para você ver se tem palavrinha de afirmação lá. Tem não. Só tem dizendo assim, você é pecador, você merece a morte. Você é fraco. A sua carne é fraca. Você é pecador. Você é imundo. Mas por causa da minha graça, eu te tirei desse mundo que você vivia. E hoje você vive em mim, Jesus diz. E eu vivo em você. Você é salvo pela misericórdia. Então vamos parar de brincar de ser crente. Vamos parar de querer evangelizar nas festinhas. Comprometa-se com Jesus Cristo. Gente, quando nós nos comprometemos com o Senhor Jesus, Ele é suficientemente poderoso para nos guardar do pecado. Mas nós precisamos estar comprometidos com Ele. Quando nós estamos comprometidos com Ele, o pecado vai bater a porta, mas a porta vai estar fechada. Agora, quando eu estou meia boca, se é que vocês me entendem, desculpa o palavreado, mas você sabe o que é meia boca, não sabe? Mais para lá do que para cá, mais ou menos. Quando eu estou assim, o pecado entra e faz morada. E fica lá. Agora, quando eu estou comprometido com o Senhor, quando eu estou comprometido com a palavra, eu posso até errar, mas eu vou assumir o meu erro. E eu vou voltar atrás, eu vou pedir perdão. E eu vou tentar o máximo não errar de novo. É assim que funciona a vida cristã, gente. Ninguém está dizendo aqui que você tem que ser perfeito, mas uma vez que você é comprometido com Cristo, Ele é poderoso para te guardar do tropeço. Ele te guarda. O problema é que nós achamos que nós nos guardamos. Não, tudo bem, eu consigo. Não tem problema. Não, eu sei onde eu posso ir. Não é isso? Eu sei até onde eu posso ir. Aí está lá na beira do abismo e fala assim, eu sei que eu vou cair, mas eu vou dar mais um passinho. E dá. E cai. Quando você se compromete com Jesus Cristo, Ele é poderoso para nos levar à glória. Está entendendo isso? Glória. Eu estou falando de glória eterna. Não estou falando da glória aqui mundana, não. É glória eterna.
Quando você está comprometido com o Senhor Jesus Cristo, Ele é digno, Ele é digno de ser exaltado de eternidade e eternidade. Ele é digno. Vocês estão vendo isso? Tudo começa com Cristo, passa por Cristo e termina com Cristo. A salvação começa com Ele, nós vivemos uma vida para Ele e nós terminamos a nossa vida com Ele. É assim que tem que ser. Uma vez que nós estamos firmados em Cristo, não vai importar se você está passando por problema, não vai importar se você não tem dinheiro, não vai importar se você não tem casa, não vai importar se o seu marido não tá te amando, não vai importar se a sua mulher não está te amando, não vai importar nada dessas coisas, não vai importar se o seu filho está desviado, porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. É nesse sentido que Paulo está falando. É nesse sentido. Se você estiver firmado em Cristo. Como? Orando, estudando a palavra. Você consegue achar outra maneira de estar firmado em Cristo aí? Se você tiver uma outra fórmula, você me avisa. Não tem como. Gente, ser cristão é relacionamento com o Pai, através do Filho, por meio do Espírito Santo. Vocês entenderam isso? É relacionamento. Um dia alguém me disse assim, você vai na igreja todo domingo? Eu falei, de preferência, eu sou pastor, então tem que ir, né? Ah, então você é religioso, né? Eu falei, não sou não. Não, mas você vai na igreja todo domingo? Eu falei, esse é o seu problema. Você acha que quem vai na igreja todo domingo é religioso. Eu não prego religião. Como você não prega religião? Você não prega a Bíblia? Eu falo, prego. Você não prega de Jesus? Prego. Então você prega religião? Não, eu prego Jesus. É diferente. Eu prego salvação por meio de Cristo. Ah, mas você não é chamado de cristão? Eu falei, sim. Ah, mas por quê? Porque eu sigo a Jesus. Ah, mas isso é uma religião. Eu falei, ok. Aí tudo bem, você pode falar que sim, que aí sim é uma religião cristã. Mas você não pode dizer que eu sou um religioso porque eu vou na igreja todo domingo. Está entendendo o que eu estou dizendo? E aí a conversa foi para mais umas 2 horas. E aí ele falou que eu era doido no final. Diz que o mundo nos chamariam de loucos, né? O mundo nos chamariam de loucos. Para o mundo nós somos loucos, gente. Para o mundo você é louco, viu? Todo mundo aqui é doido. Pelo menos a grande maioria é doido. Tem uns que está ficando ainda. Mas a minha oração é que nós sejamos doidos mesmo. Louco, mas por Jesus. Porque nós cremos nele sem sombra de dúvida. Nós cremos na palavra dele, nós temos o Espírito Santo dele que nos capacita. Nós oramos a ele, porque nós sabemos que ele é poderoso e ele é fiel para ouvir as nossas orações. Muitas vezes a resposta não vem da maneira que nós queremos, mas ele ouve as nossas orações. E não é no nosso tempo, é no tempo dele. Então não sejamos como esses falsos profetas que acham que podem manipular a Deus, que podem manipular a palavra dele. Porque muitas vezes é isso que nós fazemos. Como eu disse, nós usamos o texto fora do contexto para usar como nosso pretexto. Nós não podemos fazer isso. Eu não posso usar a palavra do Senhor a meu favor. Eu não posso usar a palavra do Senhor ao seu favor. A falar, irmão, olha, você está certo, porque a palavra diz... Não. Amém, irmão, você está certo, você está seguindo a palavra. Não fez mais que obrigação. Não fez mais que obrigação. Não é isso? Ué. Quando seu patrão te paga no final do mês, você vai lá todo dia, obrigado, patrão, você é tão bonzinho, me pagou. Não, ele não fez mais que obrigação dele, você não trabalha? E quando você faz o que ele te mandou fazer, ele vem o tempo todo, nossa, o cara nem me pediu perdão, nem me pediu obrigado, ele me falou obrigado, desculpa. Ué, você não fez mais que obrigação, você não está sendo pago para isso? É a mesma coisa. Quando você segue a palavra, amigo, amiga, você não está fazendo mais que a sua obrigação. Quando você ora, quando você se ajoelha e põe sua cara no pó, você não está fazendo mais que a sua obrigação. Agora, não é obrigação de Deus fazer o que a gente quer. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Então, que nós estejamos comprometidos com Cristo. Eu quero ler de novo versos 24 e 25, para te encorajar a permanecer. Não, brinco. Eu quero, volta. Eu quero ler primeiro versos 1 e 2, depois eu vou lá no 24 e 25. 1 e 2.
Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago. By the way, esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. Então esse Judas aqui é o meio-irmão, né, vamos dizer assim, de Jesus. Ok? Esse Judas aqui, não é pelo amor de Deus, tem gente que pensa que esse Judas aqui é o Iscariotes. Iscariotes já estava morto há muito tempo aqui. Viu? Esse Judas aqui é o irmão de Jesus. Que inclusive, assim como Tiago, se vocês se lembrarem que nós estudamos Tiago ano passado, os dois não criam nele. Eles não criam. Eles só vieram a crer quando ele reapareceu depois de ressurreto e quando o Espírito Santo desceu. Aí eles falaram, rapaz, não é que ele era mesmo? Aí que eles foram crer. Gente, agora você imagina, se para eles, que viviam junto, que cresceram junto, que viu tudo aquilo, era difícil de crer. Mas vamos lá. Então esse Judas aqui era o irmão de Tiago, que era irmão de... Ok. Aos que foram chamados, aos que foram chamados, amados por Deus e guardados por Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Agora o verso 24 e 25. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Glórias a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade na minha e na sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos levantar.